Olá, boa noite, Verônica. Tudo bom, Djalma? Tudo bom e você? Boa noite, graças a Deus, está tudo bem. Ah, maravilha. Estou vendo que o Rui está ao vivo também. Eu acho que eu já mandei o convite, mas deixa eu tentar conectar aqui de novo. Um minutinho. Eu já mandei o convite, agora apareceu. Boa Pronto. Olá, boa noite, Verônica. Boa noite, Djalma. Boa noite para quem estiver assistindo a live. Boa noite, parceiro, beleza? prazer estar recebendo vocês aqui na live, tá? Só falta o Cipione, né? Prazer pelo convite. Então tá, vamos começando. Eu mandei o convite para ele também, aí vou pedir para vocês se apresentarem, tá? O Djalma, depois o Rui, aí eu vou tentando conectar o Cipione também, Tranquilo. conversar com a gente, tá bom? Perfeito. Eu vou pedir para o Djalma que comece fazendo uma apresentação. Eu anotei aqui sobre os seus livros, mas eu estou sempre dando esse espaço para vocês mesmos poderem falar, né? Ah, tá Apresentarem. legal, Verônica. Para quem ainda não me conhece, sou Djalma Marquesani, sou autor aí de suspense, né? Procuro sempre estar escrevendo dentro do suspense policial ali, adicionando temperos ali que são os elementos do paranormal, do terror, que eu gosto bastante de estar acrescentando nas minhas histórias ali. Gosto também de colocar alguns elementos de ficção científica também. Ano passado eu publiquei o Conectados, né, que foi meu livro de entrada aí no mercado, né, pela editora Leia Livro Nacional. No final do ano passado também deu tempo aí, publicamos juntos aí o Pacto de Joana Rocha. Os dois aí, ambos são suspense policial com elementos paranormal e terror, né? O pessoal tá gostando bastante, tem lido aí, tem passado um feedback bacana. Também participei da coletânea no passado da editora Leia Livro Nacional, com um conto, né? Uma coletânea de terror. Agora, esse mês, agora vai sair na revista Mistério Retrô número 17, que inclusive está em campanha aberta pelo Catarse. Tá lá num preço bem simbólico, hein? Vamos lá, pessoal, para quem puder dar uma força lá e adquirir a revista Mistério número 17. Ela vai sair aí com um conto meu também. E sábado agora fui selecionado pela coletânea aí do pessoal do Pó de Letras aí, mais pro meio do ano adiante aí, deve sair mais um conto meu aí também. E logo mais aí vamos estar falando aí também sobre o próximo livro que também deve sair esse ano. Produzindo bastante, né? Produzindo bastante. Criando roteiro para quadrinho também, né? Que eu tenho estudado. Já estou aprontando as primeiras páginas de um roteiro para, quem sabe, em 2025 ou 26 aí tá lançando o primeiro quadrinho também. Sempre no setor aí do suspense policial aí com o sobrenatural. Ah, legal. A Anjos também É, está falando aqui, né? Ai, que delícia, conversa de escritores. Que legal que a gente está tendo bastante gente aqui participando da live, né? Hoje. Aí eu vou pedir agora para o Rui Sampaio se apresentar e depois o Cipione, que já está ao vivo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rui Sampaio. Eu escrevo um pouco também dessa literatura de suspense e também de outros gêneros literários. Eu tenho aventura, romances, poesia. Eu estou com alguns livros aqui, não deu para trazer todos. Esse aqui foi o meu primeiro de poesia, que é o Poeta Amargo. Inclusive, eu tenho o Instagram e o Facebook, onde eu posto todos os dias poemas. É um livro de poesia mais intimista, de crítica social, de desamor, de desilusão. Tenho Um Lugar Seguro em Mim, que é um romance
que conta uma história de poder, tem reencarnação, vidas passadas, bruxas e tudo mais misturado. Tenho também o Karen, que é um romance de crítica social de uma personagem que é bissexual e traz muito também sobre a música do rock brasileiro, Cazuza, Legião Urbana, Cássia Eller, inclusive foi um pouco inspirado nela. Tem também o América Gia, que eu estou com a versão ele em e-book aqui, que é um romance que eu escrevi juntamente com a minha amiga que está aí na live, a Ana Lucens, que acabou de entrar. E é um romance que fala sobre a diversidade de deuses e deusas que a gente tem na América, e ele vai retratar um pouco sobre isso e também sobre amizade, porque são 5 personagens principais, cada um deles com seus dramas e seus enredos. E aí também eu tenho o projeto do Macabro, que é um romance dark, dividido em 11 e-books. Ele ainda não foi lançado em físico, mas será esse ano. E essa semana ele está gratuito até amanhã, à meia-noite. Então, quem quiser baixar, só entrar lá no meu Instagram. E em breve estarei lançando um livro de poemas dark, que se chama Desilusão. E ele está para ser lançado aí no próximo mês. Hora. Tá ótimo. Já tem livros e-books pela Amazon. Também tem. Tá tudo lá na Amazon também. Quando tiver gratuito, manda o link pra gente. Eu vou adorar baixar ele. Pode deixar que a gente avisa sim. Tá bom. Aí agora eu vou pedir para o Cipione fazer uma apresentaçãozinha para gente. Bem, para quem não me conhece, eu sou Cipione Rodrigues, né? Eu escrevo sobre romances policiais, né? Comecei com O Suspeito, teve uma boa aceitação, mas o Suspeito eu fiquei muito ansioso, né? E acabei que entreguei a história pensando numa continuação. O público que leu o livro não aceitou isso muito bem, porque hoje em dia o público é muito imediatista, né? Eles querem ter um final e, de repente, a continuação, mas quer ter um final naquele livro, né? Independente se vai ter continuação ou não, ele quer o desenrolar da história naquele livro que ele está lendo. E eu não fiz isso, eu deixei o livro em aberto justamente para ter uma continuação, né? Esse foi o meu primeiro livro. Em seguida, eu já logo escrevi Assassinato em Guarujá. Esse teve uma boa aceitação do público, né? Eu estou contando aqui a história de uma noite, né? E nos meus livros eu sempre apresento as cidades, o Brasil, né? Eu prefiro utilizar o Brasil como cenário dos meus livros, né? Eu mostro aqui, no caso, o meu primeiro livro, que eu pretendo escrever uma saga, né? Já começou com Assassinato em Guarujá. Está vindo o segundo livro da saga, que chama O Amor Machuca, o caso da bruxa, né? E cada um dos livros são histórias independentes, mas que puxa para o outro livro, para a continuação do outro livro, que são histórias também independentes. Então, no primeiro livro, eu já apresento o Guarujá, né, uma cidade onde eu moro e pela qual eu tenho muito paixão, né, e também, logo em seguida, escrevi O Amor Machuca, o caso da bruxa, que se passa na cidade de São Paulo, que é uma outra cidade também onde eu moro, né, eu moro na Zona Oeste, lá na cidade de São Paulo, e também amo a cidade de São Paulo. Então, os meus livros, eles apresentam, é como se fosse uma revista, né? No meio da história, eu vou apresentando as cidades, mostrando as qualidades para o turismo, colaborando com o turismo da cidade, que acho que é uma boa oportunidade de fazer isso, né? E, deixar o leitor querendo saber mais sobre a cidade, né? Então, tem muita descrição das cidades, enquanto eu vou contando as histórias. E esse ano eu estou pretendendo também, já além de o Amor Machuca, o caso da bruxa, eu estou escrevendo mais 2 romances policiais, um mais curtinho, que se chama Minha Doce Camila, e
o outro que vai ser a continuação, né, da saga, que vai chamar, ainda o título está provisório, Morte na Faria Lima ou Assassinato na Faria Lima, não sei ainda. Pode mudar, mas o foco será também, dessa vez, a cidade de São Paulo, também apresentando a cidade para os leitores. Legal. Aí agora eu vou partir para uma parte de perguntas que eu vou fazer para cada um, então vou botar na ordem como se apresentaram. Aí eu vou começar pelo Djalma. Eu queria perguntar, nesse livro Conectados, teve algum momento assim que foi desafiador no livro? Como que você desenvolveu a história? Tá, esse aqui foi desafiador do início ao fim para mim, porque o protagonista, ele já nas primeiras páginas o leitor vai ver que ele sofre de uma crise de ansiedade extrema, né? E era algo que eu estava sentindo muito na época. Eu estava sofrendo uma crise de ansiedade também num nível bastante alto. Então eu escrevi essa história aqui já pensando, num personagem, né, num protagonista que tem essa crise de ansiedade. Só que a dele é um pouquinho diferente, né? Quando ele atinge o pico mais forte das crises de ansiedade, ele consegue se conectar com pessoas que estão passando por algum nível de estresse parecido com o dele. Então ele se conecta mentalmente com as pessoas que estão passando por um momento ruim na hora que ele tem essas crises. E aí, em outra cidade, vai estar acontecendo alguns sequestros, alguns assassinatos, e dessas pessoas vai conseguir se conectar com ele, né? E aí ele vai conseguir tentar ajudar, né, a descobrir o paradeiro dessas pessoas, ao mesmo tempo que ele tenta sair da mira de um repórter, né, que um jornalista começa a ver ele como um possível suspeito, porque ele está sempre no lugar errado, na hora errada, e começa a ver ele como um suspeito. E até então não se sabe, né, se ele tem envolvimento ou não, né, com os crimes. E ele foi bem, assim, bem desafiador, até porque foi o primeiro que eu publiquei, não foi o primeiro que eu escrevi. A Valentina quer ver a capa. Aí, Valentina, conectados, ó. Muito massa. Ele não foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Eu escrevo desde os 20 anos, mas Conectados foi o primeiro livro que eu senti que já tinha maturidade ali suficiente para estar escrevendo uma boa trama, uma boa história, com os elementos que eu gosto, né? Que eu sempre gostei, que é o suspense, que é o terror, é o policial, né? Eu cresci assistindo o filme policial com meu pai, né? Eu cresci vendo filme de terror com a minha mãe. Então a gente já mistura já os dois. E a Valentina falou do mapa, ó. Vamos lá, tem um mapa também. Porque o que acontece? Onde se passa. O, essas histórias se passam no Brasil, né? Só que elas se passam numa região fictícia. Elas se passam numa região fictícia do Brasil, chamada Vale do Brasil. É como se fosse ali um intermediário entre Goiás, Minas Gerais, né? Como se fosse aquela região, como se existisse um estado no país, ali, né? Que se chama Vale do Brasil. E todas as histórias onde é comprado pela editora Leia Livro Nacional, comigo também, e também tem na Amazon, tá? E aí, essas histórias todas que eu escrevo, o Pacto de Joana Rocha também tem um mapinha que a gente vai conhecendo mais o Vale do Brasil. E essas histórias, elas vão se passando dentro do mesmo território, dentro da mesma cidade, né? Da mesma cidade, não, desculpa. Dentro da mesma região, né? E vamos conhecendo cidades diferentes. E com o passar dos livros que eu for escrevendo, algum personagem vai cruzar com outro, uma história de repente vai se cruzar com outras histórias, mas independente disso, as histórias não são continuações, né? Elas podem ter algum tipo de ligação, mas não são necessariamente precisa ler uma para ler a outra, né? São histórias independentes, né? E os contos que eu escrevo também são feitos dessa. Então tem coisas que você vai ler, por exemplo, no último conto que eu fiz, que vai sair
pelo pó de letras, vai assimilar alguma coisa que já tem nos livros. Vai falar, ah, não, isso aqui foi comentado em tal livro. Então eu procuro estar ali, literalmente, conectando tudo. Tá ótimo. Deu uma travadinha aqui para mim, mas eu não sei se travou aí para você de som, mas deu para ouvir Travou bastante. rapidinho. Travou, mas foi rapidinho. Tem uma coisa na fala do Djalma que eu gostaria de comentar, achei interessante. Posso? Pode começar. Manda bala, Rui. Sim. Ele falou que escreveu sobre o personagem quando estava num momento de muita crise de ansiedade, né? E exatamente é isso que outros escritores passam, porque eu também passei. Então, o próprio ato de escrever já ajuda a gente na superação da ansiedade. Foi da mesma forma terapia, que nasceu o Americanismo para mim. É como se fosse uma terapia, né? É uma terapia. A gente se desliga do mundo para entrar ali naquele mundo que a gente cria dos personagens, e também nos próprios livros a gente fala um pouco da gente, do que está passando, de uma forma diferente, né? Então, ajuda bastante. É isso aí. Então eu queria perguntar para o Rui, que eu vi lá no Instagram, essas postagens, achei bem interessante. Você escreveu um livro que se chama O Poeta Amargo, dentre todos, né, que você escreveu tem esse, e você posta assim nas ruas, né, poesias e frases, tipo Toca Raul, Pete, Titãs, Lulus, coisas assim que eu li. Eu queria saber como é esse trabalho, como você faz, se é algo para divulgar o livro, ou como que se desenvolve, né, na sua cidade. Eu tenho Como feito é esse livro? isso, eu acho algo assim muito gostoso e legal de fazer, porque é como se fosse um projeto que vai além do livro. Eu tenho o livro, O Poeta Amargo,